A condição parece que não muda, é sempre a mesma. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa estar pensando e imaginando, porque Ele é transformador. Ele é aquele que gera em nós algo que nós não somos capazes de gerar. Aleluias, glória a Deus por isso. E eu posso dizer isso para você, que eu não poderia estar aqui nessa noite, porque no começo da semana eu fui submetida, juntamente com a minha filha, com umas dores, um mal. Mas nós oramos e cremos no milagre do Senhor. E ainda assim hoje aconteceu algo que eu preciso contar até para testemunho de fé, que eu não era para estar aqui, porque eu tomei o Samuel Posati foi lá em casa levar algumas coisas. E quando eu fui abrir o portão para ele, eu tropecei na minha porta da cozinha assim, para subir para... E eu confesso que a minha metade da unha ficou para trás. E eu achei que eu só tinha dado um topão, alguma coisinha. Pisei no pé para ver se melhorava. Quando eu olho, a unha já estava para o lado. E eu falei, mas não tem problema. Comecei a orar, falei, Senhor, tira essa dor. Mandei umas fotos para o pastor Jéssica, ora aí, o negócio aqui ficou meio estreito. E aí ficou feio o negócio, e sangue descendo e tal. Mas eu estou aqui de salto, sem nenhuma dor, para glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é aquele que anestesia, Ele é aquele que tira a dor, Ele é aquele que transforma. Porque eu conheço testemunho, querido, que a pessoa foi para a igreja de gesso na perna e saiu de lá sem o gesso, para glorificar o nome do Senhor. Este é o nosso Deus, não é o Deus que nos faz temer e tremer para não vir na igreja, para não ficar doente, para não pegar Covid-19. Eu acho que vocês entenderam o post que eu coloquei essa semana lá no nosso grupo. Nós vamos ao supermercado, nós vamos ao médico, nós vamos à farmácia, nós vamos em todos os lugares, possivelmente que possa estar infectado. Mas o único lugar, que é o lugar da nossa salvação, da nossa cura, da nossa restauração, nós somos impedidos de vir, de entrar e de participar. Que isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mas em nome de Jesus isso aqui não vai acontecer mais. Em nome de Jesus nós seremos a igreja que vai orar e milagres vão acontecer. Seremos o povo escolhido dessa terra que vai crer que o nosso Deus é poderoso para fazer. Não que nós temos que agir imprudentemente. Não, eu estou aqui porque eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, de uma proteção e de uma ação miraculosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que eu falei assim, eu nem vou pregar mais. A Cida já pregou nessa apoteose de bênção, de unção, né? E estamos já sendo aí ministrados. Quando o pastor Jedson aqui abriu a palavra e ministrou no começo aqui para abrir o culto, eu já fui recebendo já a revelação do Senhor. Eu já fui recebendo o Espírito Santo já movendo em nossos corações. Quando ele falava do cativeiro da Babilônia, quando o povo estava lá cativo e os profetas profetizando a vitória daquele povo. Querido, o Senhor não queria que o povo vivesse naquele cativeiro. O Senhor não queria, preste atenção aqui, o Senhor não queria que aquele povo estivesse vivendo um jugo, uma sentença de um pecado que eles haviam cometido. A ordem do Senhor era para que eles não desobedecessem, que eles não pecassem, que eles não transgredissem as leis, para que não fosse punido. Muitas das vezes nós preferimos sermos punidos do que obedecer a palavra. Meu amado, minha amada que está aqui nessa noite, os profetas continuam profetizando, amém? Os profetas continuam profetizando. E muitas das vezes os profetas se submetem a passar pela vivência da palavra com as suas próprias vidas, para ver se alguns ainda entendem e acordam para o que está por vir. Quando Jerusalém estava para ser levada cativo, levantou-se o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, vários profetas, para impedir com que o povo fosse levado cativo, o povo fosse destruído. Mas infelizmente o povo não obedeceu. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E muitos aqui conhecem a história, a vida do profeta Ezequiel. Um profeta que profetizou ousadamente.
e que também viveu na sua pele, viveu nos seus dias o cumprimento de grandes coisas que Israel iria passar. Olha que coisa, hein? É assim com você? É assim comigo. Antes às vezes de o Senhor falar com a igreja, corrigir a igreja, o Senhor nos corrige. E o Senhor nos corrige, nós corrigimos a igreja. Assim até hoje com os sacerdotes, por responsabilidade com a casa, por responsabilidade da obra do Senhor. Talvez se eu não tivesse colocado aquele post, se o Senhor não tivesse me corrigido, eu não teria corrigido vocês. E hoje muitos não estariam aqui nessa noite para receber o que Deus tem para falar ao seu coração. Mas por sabermos que nós temos um Deus que é zeloso, que é cuidadoso e que cuida da sua obra, é que nós precisamos ouvir a sua voz. É que nós precisamos obedecer a tua palavra. Eu vi um vídeo essa semana que me chocou. Olha aqui. E esse vídeo, querido, falava que lá nos Estados Unidos foram feita uma pesquisa com mais ou menos de umas 40 mil pessoas entre a idade de 8 e 80 anos. E essas pessoas foram submetidas a várias vezes a leitura da palavra de Deus. Presta atenção aqui, que esse é um dado que eu gostaria que, se você não pegasse nada da mensagem, mas pelo menos isso, levasse para casa, Deus já estava muito feliz. E esses dados, pastor Jetson, dizia que algumas pessoas foram separadas para ler um dia a Bíblia durante a semana. Outro grupo de pessoas foram separadas para ler 2 dias. Outro grupo de pessoas foram separadas para ler 3 dias. Outro grupo de pessoas foram separadas para ler a Bíblia 4 vezes ou mais. E aí aquele grupo, eles eram constantemente passados por alguns testes diários da sua vida, e sem eles saberem, sem eles perceberem. Aqueles grupos separadamente eram passados por testes que eram testados a sua vivência, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida diária. Olha que coisa séria. E ao final dessa pesquisa de alguns anos, foram constatadas que aquelas pessoas que liam a Bíblia apenas uma vez, esporadicamente, quando dava, quando queria, cometiam mais falha, cometiam mais erro, eram mais vulneráveis aos pecados, às dificuldades, à depressão, à opressão, às doenças. As pessoas que liam a Bíblia de 2 vezes, elas erravam menos, eram menos submetidas às falhas, às dificuldades que as outras estavam deliberadas. Aí as pessoas que aproximadamente liam a Bíblia de 4 a mais vezes, de 3 a 4 mais vezes, eram cada vez menos atingidas com os males dessa vida. E uma das que mais marcou, quando eu vi aquele relato, aquela estatística, foi que as pessoas que liam a Bíblia mais de 4 vezes por semana eram as pessoas menos depressivas, menos negativas, menos omissas, mais fiéis, mais confiantes. Aí eu fiquei pensando, quem é que não quer estar perto de uma pessoa com todas essas características que eu falei? Aí a gente nomeia como servo, essa pessoa é bênção, essa pessoa aí, ó, é 10, é top. Eu quero andar de manhã, de tarde, de noite com ela. Não é assim? Quem é que não quer estar perto de uma pessoa que não fala mal de ninguém, que não fofoca, que não briga, que não degrine, que vive mais a palavra? Porque aqui a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é aquela que nos dá direção, como nós temos uma conduta correta diante da humanidade, da sociedade, e em especial diante do nosso Deus. E isso me chocou, sabe? Porque muitas das vezes profetas pagam com as suas vidas, se sacrificam com as suas próprias vidas, porque o povo precisa ser despertado. O povo precisa ouvir a Deus. Já pararam para pensar nisso? Eu fico olhando quando acontece um caso que, uau, alguma coisa que nos chama atenção. Mataram fulano, caiu de moto e quebrou as pernas ou morreu. Aí a gente quem dirige moto começa a andar mais cauteloso. Fulano morreu. Não é assim? Né, Bruno? Você que é motoqueiro aí. Fulano morreu. Não, dá seta, não esquece. Mas passou um pouquinho, a mente
negligencia lá com os cuidados, já começa a ser imprudente, se submete às coisas que não era para se submeter, aos perigos. Como eu já vi alguns motoqueiros, como, gente, foi feita, fosse para andar daquela, com a roda só de perna para as duas para o ar, não precisaria fazer as duas rodas. É uns perigos que as pessoas se submetem que não dá para entender. Mas por que eu falo isso? Porque o profeta Jeremias foi chamado por Deus para viver com a sua própria vida as profecias que Deus estava ali usando aquele profeta para profetizar. E eu creio que muitos se chocam ao ouvir o testemunho, ao ouvir a mensagem do profeta Ezequiel. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 4. Deus, Ele tem uma forma de falar conosco. Fala assim: o meu Deus tem formas, tem jeitos de falar comigo. Querido, a forma que Deus fala com você não é a mesma forma que Ele fala comigo. A forma que Ele fala para o seu amigo não é a mesma forma que Ele fala para o seu outro amigo. E Deus tem essas particularidades que nós precisamos entender, essa linguagem que muitas das vezes é entendido para um, mas não é entendido para o outro. E às vezes a gente quer que o outro viva aquilo que a gente viveu. Ei, é diferente, você, eu sou eu. O seu amado é outra pessoa também. Como a nossa irmã Cida aqui falou, o testemunho dela vai servir de exemplo para nós. Em confiar, em saber que mesmo sem querer nós temos que orar. Mesmo que sem vontade nós temos que se derramar no Senhor. Reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Aleluia. O Senhor falou poderosamente no meu coração. Eu fiz até nem ia fazer esboço, mas eu fiz um esboço aqui mais ou menos. Ezequiel capítulo 4 diz assim. Vou ler o 1, começar do 1. Diz assim: tu também, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco e construa contra ela uma fortificação. E levanta uma tranqueira contra ela e põe acampamento contra ela, e põe contra ela arraiais e ariestes ao redor. E também tu uma panela de ferro, e põe por muro de ferro entre tu e a cidade, e dirige o teu rosto para ela, e assim ela será cercada, e tu cercarás. Isso será um sinal para a casa de Israel. O 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, de acordo com o número de dias que te direis sobre ele. Tu levarás as tuas iniquidades, porque eu já fixei os anos da tua iniquidade, de acordo com o número de dias, 390 dias, e tu levarás a iniquidade da casa de Israel. Aleluia, meu Deus. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos encorajar através de homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem feito, ó Deus, nos direcionar. Deus, continua, Senhor, a falar aos nossos corações diante dessa palavra, Senhor Jesus, porque o Senhor é conhecedor da vida e do propósito que o Senhor tem na vida de cada um aqui nessa noite. Meu Deus, que em nome de Jesus, que sejamos amarrados com as cordas do Senhor, para que todos nós venhamos cumprir o teu propósito e a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o profeta Ezequiel, ele era o profeta que tinha as visões. Era o profeta que não apenas tinha o propósito de ministrar a visão e receber a visão, mas também de se submeter à visão. E algo que me marcou ao ver que foi muito difícil tudo que Ezequiel passou. E sabe aquele profeta que viveu na pele o
que o Senhor estava tratando com a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, Judá. Sabe aquele profeta que o Senhor trabalhou, falou com o povo, declarou para o povo, e o povo mesmo assim não quis ouvir. E aí o Senhor começou a usar de figura, começou a usar dessa visão que seria mais fácil do povo ver, do povo entender. Amado, só tenha paciência um pouquinho com as crianças, a sala já está quase pronta. Nós vamos fazer, né, Isaac? Oh, aleluia, é benção. Fica tranquilo, é assim mesmo, Vânia, fica aqui, pode ficar aqui que você vai gostar da palavra hoje. Então, o Senhor começou a trabalhar na vida de Ezequiel com essa figura de interpretar para o povo ver nele o que Deus queria fazer com o povo. E Ezequiel começou a sentir na pele, começou a sentir aquela vontade de Deus, de que o povo se arrependesse, que o povo voltasse, que o povo entendesse que o Senhor não queria que aquilo acontecesse com eles, mas o Senhor precisou de usar de uma figura de linguagem que eles precisassem entender. E quantas vezes o Senhor não trata assim conosco? Quantas vezes o Senhor nos permite passar por situações, ou até mesmo a igreja, para que muitos entendam da forma que o Senhor quer trabalhar, do jeito que o Senhor quer trabalhar. Porque às vezes só ler a palavra, só submeter em ouvir a palavra, nós não entendemos, nós não aceitamos, nós não queremos viver, nós negociamos, nós queremos fugir, nós queremos andar no pé. É sempre assim. Quando estamos passando por uma aflição, quando estamos passando por algum momento de dificuldade, nós queremos mais fugir do problema, fugir da situação. Mas Ezequiel não. Ele foi submetido à visão, várias visões. Ezequiel, ele foi submetido na pele, em várias situações difíceis, humanamente quase impossível de entender que ele era capaz de passar. Mas por amor ao Senhor, ele se submeteu. Por amor a Deus, ele se submeteu. Porque o mesmo Deus que o chamou, ele era o mesmo capaz de sustentar e de fazer com que ele fosse ali protegido. E nós vemos que Ezequiel, ele foi um profeta atípico dos outros, que viveu coisas que outros não viveram. E aí eu me pergunto, meu Deus, quantos de nós queremos viver o que o outro está vivendo? Ou quantos de nós queremos viver, ou não queremos viver o que o outro está passando? É mais ou menos assim. E aí eu quero dizer para você que, olhando para a história de Ezequiel, quando o Senhor rejeitou Israel, o Senhor falou: olha, você vai figurar a minha dor, o meu distanciamento, como eu estou me sentindo. E aí Ezequiel foi submetido a um teste, submetido a uma situação que ele, como profeta, estaria visível aos olhos do povo, tudo que ele iria passar. E como você leu aqui comigo, querido, naquele momento no versículo 4, onde ele fala assim, ó: tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, de acordo com o número de dias que te deitares sobre ele, tu levarás a iniquidade deles. Pensa comigo, Ezequiel foi convidado por Deus a se deitar aí em uma posição, a um determinado tempo, que humanamente falando não seria possível, pastor Jéssica, não teria condição humana. E eu fiquei me imaginando, eu fiquei pensando nisso, como que isso seria possível, como que isso se daria. E eu fiquei lembrando do tempo que eu passei no hospital com meu pai, ali naquele primeiro lá na UTI, depois no quarto normal, e aonde de 2 em 2 horas meu pai era se submetido a uma troca de posição,
Meu pai era submetido de uma troca de lado, para que ele não ficasse, viesse a ter feridas, ficasse machucado, debilitado somente de um lado. E aí eu fiquei lembrando dessa situação, desse momento, onde Ezequiel foi submetido a ficar 390 dias em uma mesma... Em uma mesma... Você acha que é possível isso? Humanamente falando, meu amado, minha amada que está aqui nessa noite, é desumano. A pessoa atrofia, a pessoa dá aquelas escárias, a pessoa começa a ficar debilitada. Já está doendo aí, né? Você já está se imaginando? Você deitado, só naquela posição. Rosângela, né, Rô? Ô, Rô, fala aí, Rô, pra nós, que esse barrigão aí que tá na hora de chegar o Anthony, né? E aí deitando só como? De barriga pra cima. Tem mulher que deita de ladinho, mas tem outros que não conseguem deitar de lado. Mas é difícil, gente. A gente lembra, mesmo depois que a gente ganha, a gente parece que tá deitado ainda naquela posição. Não é, Rô? Mesmo depois que a gente ganha o bebê, parece que a gente ainda está sentindo o peso daquele volume que estava ali sendo guardado pela gente. E aí eu quero que você entre comigo nessa palavra, onde você entende que o profeta foi submetido a passar por esses 390 dias, nenhuma posição, para simbolizar o pecado do povo, a iniquidade do povo. Ah, meu amado, para identificar ali como era a posição que o povo estava diante de Deus. Constrangedora, terrível, dolorida. E muitas das vezes o Senhor nos convida para passar por situações, para estar em posições, meu amado, que realmente é constrangedora, que realmente é dolorosa, que realmente é difícil. E talvez era essa posição que Ezequiel estava. Ei, talvez é essa posição que você se encontra nessa noite. Talvez é essa posição de desconforto. Talvez é essa posição de dor. Talvez é essa posição de não aguento mais, não dá mais, chega para mim, vou botar um basta nisso. Profeta. Mas eu quero dizer para você, mesmo o Senhor te pedindo para estar nessa posição, Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar com a sua força humana. Ele não vai confiar na sua força humana. Ele vai ser o seu socorro. Porque a palavra do Senhor fala que mesmo essa vontade que ele se submeteu, ele não tendo condição, o Senhor fala aqui no versículo 7 que o Senhor envia cordas. O Senhor envia cordas para amarrá-lo, para segurá-lo naquela posição, porque sabia que humanamente muitas das vezes ele nos submete às provas, à situação que nós não queremos passar, que nós não vamos aguentar, mas é aí que ele entra, meu amado, é aí que ele age, é aí que ele faz, é aí que ele faz acontecer, porque aí ele entra. Aleluias. E a palavra do Senhor fala aqui nesse versículo, pastor Jéssica, que ele falou assim, ó, eu vou enviar as cordas, porque se por acaso você quiser desistir, por acaso você quiser voltar, não vai ter jeito, porque você estará amarrado, você estará seguro, você estará ali, ó, firme. Aleluias. Oh, meu amado, Deus é poderoso, Deus é lindo. Ele não faz nada de qualquer jeito, Ele faz tudo da forma que tem que ser. Podemos espernear. Ele sabia, pastor Jéssica, que Ezequiel ia espernear, que Ezequiel ia chorar. Oh, quantos de nós aí, quando estamos na prova, não choramos, não esperneamos, não gritamos, né, Renata? Oh, e começa a falar com Deus, questionar. Você pode até questionar, mas não saia da posição que Deus te chamou para estar, porque a vitória vem. A vitória vem, Deus vai te honrar. Deus sempre honra os profetas. Deus sempre honra os profetas. Aleluias. Glória a Deus. Ah, meu amado, você acha que passou os 390 dias,
ele cumpriu porque estava lá amarrado com aquelas cordas. Acabou, povo, tão feliz, vamos festejar, vamos. Não, Bruna, ainda tinha outra prova. Ele falou assim: olha, agora você vai deitar do outro lado mais 40 dias. E para cada dia corresponde a um ano. Que foi aqueles 40 dias iria representar o pecado de Judá. Ei, foi pago tudo. Deus fala e Deus cumpre o que fala. Você acha que alguém vai ficar devendo alguma coisa a Deus? Não. Ele te convida a passar pela prova, mas Ele te dá condição de passar por ela. E ali, ele teve que deitar mais 40 dias. Meu Deus, ele achava que ele ia... agora eu vou descansar. Não, mais 40 dias ele foi submetido do lado direito. E aí você fala assim: mas pastora, de novo, outra prova. Não, eu não aguento mais. Ei, Deus está no controle. Foi Ele que te chamou para a prova. Foi Ele que te chamou. Aleluia. Glória a Deus. E quando estiverem cumpridos todos esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia dei por cada ano. Esses 40 dias simbolizavam os 40 anos de cativeiro. Meu amado, no versículo 7 diz assim: dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, e o teu braço deve estar descoberto. E eis que eu porei corda sobre ti, assim tu não poderás te voltar de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Não adianta nós virarmos para um lado para o outro, porque o Senhor já te amarrou com cordas. Porque o Senhor já te amarrou com cordas, queridos. O Senhor já nos amarrou com as cordas. E eu fico lembrando, eu estava aqui estudando, eu perguntando: Deus, muitas das vezes quando a gente lembra de corda, quando a gente pensa em corda, a gente pensa em quê? Em algo que salva, né? Um algo que contenha. Então a corda, ela simboliza, ela tem vários simbolismo. E a corda, a gente vê lá que no profeta Jeremias, acho que 38, ela fala que foi jogada em um buraco para salvar alguém. Eu creio que Ezequiel lembrou disso. Poxa, vai vir a corda, vai ser salvo agora desse mal, desse problema que eu estou vivendo. Mas aquelas cordas para Ezequiel foram as cordas para contê-lo, para ele aguentar passar por aquele momento. Eu não sei qual é a corda que o Senhor vai trazer para você nessa noite. Se é a corda para te salvar desse problema, ou se é a corda para te conter. A corda que vai te conter é aquela que vai te ensinar, que vai te deixar mais firme, mais forte. A corda que vai te tirar é aquela que vai ser do seu resgate. Aquela da alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, sabe? Essa corda, chegou. Eu não sei qual é a corda que você precisa nessa noite, mas o meu Deus, o Espírito Santo sabe. E é nele que eu confio, é nele que eu me alegro quando eu olho para você. Porque você não é apenas responsabilidade minha como pastora, como profeta dessa nação, dessa geração, mas é daquele que é o Rei dos Reis, o profeta que já deu a última profecia. Me espera, porque eu vou vir te salvar, eu vou vir te buscar. Aleluias. Quer ser resgatado? Leia a palavra. Lembra que eu falei aqui? Aquele que lê 1, aquele que lê 2, aquele que lê 3 e mais de 3. Esse vai estar seguro nessa corda. Esse vai estar bem firme nessa corda. Esse vai estar sendo salvo dos seus dias maus, dos seus dias dificultosos, dos seus dias tenebrosos. Porque as cordas servirão para fixar. Aguenta mais um pouquinho. Você vai vencer. Mas também vai ser lançada para te salvar no momento que precisa.
Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Você crê nisso? Se apegue nessa corda. Se apegue. Essa corda aqui, ela pode simbolizar também o Espírito Santo de Deus, que nos direciona, que nos firma em propósitos inabaláveis. Aleluias. O Senhor, o Espírito Santo de Deus quer te fortalecer nessa noite. Quem sabe você já pensou em deixar aquele trabalho, aquela causa. Oh, meu amado, mas o Senhor quer te segurar aqui com cordas nessa noite. O Senhor quer usar essa palavra. Eu sei que o Senhor está falando, porque quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo falava comigo: hoje eu vou fazer milagres. E todas as vezes que o Senhor prepara um cenário diferente, o diabo tenta intervir. E eu fico lembrando que nem aqui, não era eu que pregaria hoje. Lembra que eu falei que era a missionária Verônica? Minha amiga, vai vir domingo que vem. Eu troquei com ela, fiz uma trocadinha. Falei: amiga, como eu já coloquei uma pessoa para pregar domingo passado por causa de um acidente meu, da minha filha, eu vou agora no próximo, você vai para mim. Eu tô com saudade do povo, não preguei ainda na igreja. Eu tô brincando. Mas domingo que vem a missionária Verônica vai estar aqui dando aquela palavra abençoada para nós. Mas que essa palavra, meu amado, nessa noite, que essa palavra, assim como o Senhor usou de várias linguagens figuradas para segurar o povo, através da vida do profeta, para fazer o povo se arrepender, para fazer o povo voltar, para fazer o povo se alinhar, Deus está usando para conosco nessa noite. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida do Marcos que está aqui. Eu orei por você muito essas madrugadas dessa semana. E quando eu te vi ali, eu confesso que eu chorei ali na minha sala, meu amado. Você é escolhido. Deus tem um propósito muito grande. Você sabe disso. E todos que olham para você falam a mesma coisa, você não acredita. Mas você está fazendo como aquele profeta. Muitas das vezes você sente no seu corpo o abandono, o pecado. Mas hoje o Senhor te amarra com cordas, no nome de Jesus. E essas cordas para você, Marcos, é as cordas do amor. Ele te amou primeiro, querido. Ele te amou primeiro. Não adianta você procurar amor em outro lugar, porque você só vai encontrar em Jesus. Nele você é especial. Nele você não precisa de mendigar amor de A, de B ou de C, porque Ele te amou primeiro. E é esse amor que é capaz de te resgatar. E Ele vai te resgatar no nome de Jesus. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Em nome de Jesus. Ora, Manashuri Andaramanas. Eu quero fechar com uma palavra, com uma frase. Não queira
estar no conforto. Aleluias. Fala comigo assim: eu não vou estar no conforto. Eu não vou estar no conforto. No errado. Não tem conforto, querido, vivendo uma vida errada. Não tem conforto vivendo uma vida que está totalmente fora dos padrões daquilo que o Senhor sonhou para você, daquilo que o Senhor planejou para você, para que você vivesse. Eu quero fechar nessa noite dizendo isso. Permaneça no desconforto, porque o desconforto, mesmo você tendo no desconforto, você estará sendo amarradas com as cordas do Senhor para você vencer, mas sair na bênção, vai sair debaixo do propósito de Deus. Aleluias. Não tem como ficar no conforto e viver e não viver o propósito. Você pode estar em um desconforto muito grande, mas está vivendo o propósito. Aleluia. Pode continuar, querido, porque é nisso que você vai ter e alcançar a sua vitória. Agora, conforto, aonde não é para ter conforto, não existe, não tem como. Deus não está nisso. Aleluias. Deus não está nisso. Está desconfortável, mas está cumprindo a vontade do Senhor. Então aguenta só mais um pouquinho, porque você está aí, mas está amarrado, mas está inseguro, mas está aí, na bênção. Na hora dói mesmo, na hora é um desconforto, na hora causa, mas depois vai ser tudo para a glória de Deus, manhã. Ora, calabachurianda, arabassora, alabassuri, cantarabanas. Oh, aleluias. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, rabalabachurianda, arabassa. O choro dura uma noite, mas a alegria. Quero convidar aqui à frente as pessoas que têm chorado porque têm estado em momentos desconfortáveis. Oh, querido, Senhor, me mostra. O desconforto é tão grande que dá vontade de sair correndo, mas você está contido, mas você está seguro. Aleluia, com as cordas do amor do Pai. Então, se você está nessa posição, eu gostaria que você se levantasse do seu lugar, ficasse de pé. Não precisa vir aqui à frente para não causar tumulto. Mas se você está vivendo esse momento de desconforto, é porque você não está com tudo do jeito que você queria. Mas talvez não é do jeito que você queria, é do jeito que Deus quer que você esteja. Mas mesmo assim, o desconforto existe. Se coloque de pé, querido. É com você que o Espírito Santo fala nessa noite. E nós vamos orar para que o Espírito Santo se segure de uma forma que você não fuja nem para a direita e nem para a esquerda. E Ele cumpre em você todo o propósito que Ele já determinou. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso. Assim como Ezequiel, ele teve aquela visão daquele vale de ossos secos. E aquela visão era uma visão de restauração. Oh, alabaçura e calabá. Eu quero ter essa visão nessa noite, Senhor. Eu quero ter essa visão nessa noite, Senhor. Os profetas são convidados a profetizar ousadamente. E quando Ezequiel começou a profetizar, porque ele viu aquele vale de ossos sequíssimos. Não havia carne, não havia nervo sobre aqueles ossos. Só havia ossos sequíssimos, assim diz a palavra. Mas aquele profeta creu,
aquele profeta começou a profetizar. E aqueles ossos que estavam sequíssimos começou a se juntar um ao outro. E aquela visão, ela foi crescendo. E além dos ossos se juntar, as carnes começaram a ser visíveis. Ah, minha amada, pele. E Deus foi soprando através da unção dele naquelas narinas quando tudo estava formado. E eu quero dizer para você hoje que as cordas do Senhor te sustenta nessa noite, te segura nessa noite. Deus preparou tudo, querido. Deus preparou essa noite para te conter com as cordas do amor. Talvez você não se sente tão amado, talvez você não se sente tão especial, talvez você se sente vivendo um abandono. Não é isso. Em nome de Jesus, seja contido agora com essas cordas do amor do Senhor. Coloca a mão na altura do seu coração. E a igreja, levante suas mãos em intercessão. E começa a abrir a sua boca, igreja, e começa a orar por este amado, esta amada que está de pé, buscando hoje a ser contido no amor do Senhor. Amado Deus e querido Pai, nessa hora, Senhor, eu quero orar, clamar ao Senhor, a Deus, pela vida dessas pessoas que se puseram de pé. Essas pessoas que estão numa condição, Senhor, em desconforto nessa noite. Deus, que perceberam e entenderam que essa palavra foi para elas. E que nessa noite se posiciona na posição que o Senhor preparou para que elas estivessem. Deus, foi o Senhor que as condicionou, foi o Senhor que os direcionou até este lugar, foi o Senhor que os trouxe aqui para que essa palavra fosse dirigida, ministrada sobre esses corações. Deus, que nesta hora eles possam estar contidos ao ponto, Senhor, de que eles não consigam mais se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Deus, mas que em Ti eles possam se firmar para cumprir todo o propósito, para cumprir toda a promessa que o Senhor tem dado a cada um. De filhos amados do Senhor, de filhos da imagem e semelhança do Criador. Amado Deus, abrace os Teus filhos nessa noite e os envolva a ponto, Senhor, deles serem fortalecidos, cheios da Tua graça e serem renovados para a honra e para a Todavia nos alegraremos, querido, porque pode sim a vide não dar o seu fruto, pode sim a gente num momento como de desconforto mesmo, a gente não encontrar aquilo que a gente gostaria de encontrar, mas mesmo assim o Senhor continuará fiel, mesmo assim o Senhor permanecerá conosco. Então, meu amado, não rede o pé. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai alcançar a sua família. Hoje nós vimos aqui esse testemunho da irmã Cida, um testemunho de fé, um testemunho de milagre. Eu quero que você conte os seus. Eu quero ver essa igreja, uma igreja de milagre, uma igreja de contar milagres mesmo,
Porque seremos realmente o povo escolhido de Deus, a igreja do Senhor. Não estou falando ministério GAD, querido, não estou falando de placa. Quando eu falo igreja, eu estou falando igreja sem nome. Porque a igreja de Cristo, ela não tem nome, é a igreja de Cristo, pronto, acabou. Quando nós vamos falar de um povo, aí sim eu posso falar o povo do ministério GAD. Mas a igreja é uma só, amém? Então igreja, se desperte pro agir de Deus, se desperte pro mover de Deus. O povo, quando foi pro deserto, ele foi com uma direção. Mas porque murmuraram, porque reclamaram, porque não aceitaram a obedecer a palavra de Deus, eles deram volta. Deram volta. Não quero dar volta na terra prometida. Eu quero entrar na terra prometida. Amém? Não dê voltas, querido, na promessa de Deus para a sua vida. Não dê voltas. Como, pastora, que eu identifico que eu estou dando volta? Quando você começa a murmurar, quando você não crê, quando você desacredita naquilo que Deus falou com você. Meu amado, o que eu mais tenho ouvido hoje é algumas coisas que não condiz, nem porque eu fale, mas é uma descrença do povo de Deus, é uma falta de fé. E aí eu falo assim, em te ouvir a palavra, eu fico com a palavra, porque ela é a bússola que me conduz ao caminho que eu preciso andar. Então, muito obrigada. As profecias que são lançadas, eu coloco nos pés da cruz. Se elas se cumprir, porque foi Deus que usou para falar. Não que eu vou ficar à espreita daquilo apenas. Amém, igreja? Então vamos ser uma igreja com maturidade. Vamos ser uma igreja que realmente conhece a palavra e que vive a palavra. Quem vai ler essa semana toda a palavra de Deus? Nós precisamos ser um povo que conhece a palavra, que conhece a verdade. E eu vou te falar, é por conhecer a palavra que eu não fraquejei nos momentos mais difíceis da minha vida. Por conhecer a palavra e acreditar nas promessas de Deus, foi que eu não me desviei, que eu não deixei de cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Eu agarrei com toda a força que eu tinha e estou aqui com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida daquelas pessoas que têm acreditado no meu ministério, no meu chamado. E é só o começo de tudo que Deus prometeu para nós. É só o começo. Vocês viram a missionária Viviane, eu acredito, aquela mulher é uma mulher de Deus. Ela falou aqui domingo passado com algo profeticamente. E eu creio. E por eu crer, que eu me refaço todos os dias, que eu recebo ânimo todos os dias para cumprir essas promessas e ser uma bênção na sua vida. Amém?